pouco do processo, né? Porque é isso, né? Não é o resultado final, mas é o processo. Fala um pouquinho, Rafa, dessa coisa do processo e de como é que você está estruturando, que eu sei que você tem, né, feito um trabalho aqui para a gente, de trazer problemas de mercado e fazer com que os alunos passem por esse processo também, né? De conhecer quais são as dores do mercado, quais são as necessidades das empresas e alguma coisa em que eles operem, né? Assim, é colocar a mão na massa em cima de algo que faz sentido. Exatamente, Adriana. Veja, enquanto o Leandro falava, já me veio na cabeça também o projeto, né? Porque é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Então, adianta a gente trazer um case fictício para esse aluno resolver, sendo que o mundo está aí e as coisas não vão acontecer dessa forma, né? Não tem uma resposta fechada para aquele problema. Então, e a gente também tem sentido que existem muitas vagas abertas que não têm os profissionais com a qualificação que essas empresas buscam. Então, a equação não está fechando, né? Então, se a gente tem as vagas e não tem os profissionais, mas no fundo a gente também tem bastante profissionais, o que está acontecendo nesse meio do caminho? Uhum. E o desafio que a gente trouxe aqui para o Pet Lab é justamente de olhar, peraí, a gente precisa fazer as intervenções que o Leandro comentou, que tudo muda muito rápido, o conhecimento muda e tudo mais, a gente precisa fazer essa intervenção no tempo real em que elas acontecem. Eu não preciso esperar o meu estudante sair daqui 4 anos para ele se atualizar, chegar no mercado desatualizado muitas vezes. Não, essas mudanças elas vão ser feitas enquanto ele estiver na graduação dele, né? Então, como é que a gente bolou e estruturou isso? A gente entrou em contato com as nossas empresas parceiras, né? Nós temos mais de 200 empresas parceiras aqui com a gente, e a gente convidou, né? A famosa no carão de, olha, é o seguinte, a gente precisa que a empresa traga, se aproxime mais da academia. Esse também é um papel social da empresa, pensando também em potencializar a economia, a sociedade, o mercado de trabalho. Então, esse também é um papel social para a empresa. Então, a gente precisa que você, que está tendo esse desafio de encontrar um profissional com as qualificações que você precisa, qual é o desafio que você tem na sua empresa? Vamos trazer para os nossos cursos e esses acadêmicos vão resolver aqui. Então, a gente elaborou, dentro do nosso projeto de extensão, exatamente isso que o Leandro falou. Trazer esse desafio, a empresa bola lá dentro, olha, a gente está com essa dificuldade. Seja porque às vezes não deu tempo, porque tinha outros problemas, outros desafios para serem resolvidos, ou porque internamente o olhar já se esgotou também, né? Então vamos levar isso para a academia. Eles vêm até aqui, apresentam a cultura da empresa, como a empresa foi criada, apresentam esse desafio, e aí os alunos, fica com os alunos esse desafio de, vamos lá, de pensar sobre possibilidades de como resolver isso. Na sequência, eles visitam a empresa. Então, eles têm uma visita técnica para conhecer em loco como que essa empresa funciona e trabalha, e já apresentam o primeiro pitch. Para, nossas primeiras ideias, nossas primeiras impressões, e ouvem o feedback dos próprios gestores da empresa, das pessoas que trouxeram e encomendaram esse desafio com eles. E ali ninguém vai amaciar para ninguém, né? Então, vai dizer, olha, esse caminho é bom, esse caminho não é bom, aqui eu acho que pode dar certo, aqui a gente já tentou, não deu certo. E dentro desse processo de refaz, ouve, testa, faz o feedback, é assim que o nosso acadêmico vai aprender a resolver esses desafios reais, né? Os desafios reais, com soluções reais, para solucionar, então, esses problemas encontrados. E, ao mesmo tempo, ganha também o mercado quando ele pode justamente interferir na formação de profissionais que ele precisa e que ele não está encontrando, e ganha todo mundo, né? Ganha a sociedade conseguindo formar um profissional mais qualificado para ajudar a desenvolver a comunidade como um todo. Sim, ganha o próprio Sistema Regional de Inovação, porque você tem um profissional qualificado que pode contribuir em uma empresa para fazer inovação, ou pode fazer também a sua própria empresa, né? Ali, juntar inovação, ciência e empreendedorismo, e ganha todo o ecossistema, né? Porque ganha o fomento público que precisa de bons projetos para também aplicar recurso financeiro, porque ao fazer empresas crescerem e ao fomentar também o desenvolvimento das empresas existentes, a gente faz com que a economia também passe a girar de um outro jeito, e a gente precisa disso para fazer o desenvolvimento social, econômico, né? Então é um ciclo, né, Leandro? É um conjunto aí de contribuições. Com certeza. Tem uma frase que a gente usa muito lá na empresa, que é o júnior de hoje é o sênior de amanhã. E quando a empresa abre esse espaço para um aluno que está começando a sua carreira, conhecer o mercado, aplicar, resolver, por mais que às vezes a primeira solução dele seja uma solução talvez que não resolva o problema de fato,
esse aluno ele abriu a mente dele. Uhum. E essa abertura de mente, que hoje ele é um profissional júnior, que está aprendendo, que ainda está construindo conhecimento, construindo repertório, daqui a pouco tempo, esse profissional ele estará preparado. E ele vai voltar para essa empresa ou para outras empresas do ecossistema muito mais forte. Então essa conexão, ela é muito importante, porque você não pode pensar só na resolução daquele problema, naquele tempo, naquele momento. Até porque, Leandro, isso é uma coisa que eu, né, agora falando como reitora, porque eu sou presidente do grupo educacional e reitora do Neopet. Todas as vezes muitas vezes que eu pensava, tá bom, vamos chamar as empresas aqui. Mas eu estou falando de aluno de graduação. Eles estão, às vezes, no primeiro ano, não é verdade? Eles acabaram de entrar e vão se deparar com um problema de uma empresa. Qual é a condição dele apresentar uma ideia que seja de $1 milhão? Muito pequena, pode acontecer. Pode, né? e acontece, já vi acontecendo. Seu que bem. Mas não é a expectativa, né? A expectativa é de que você possa abrir a possibilidade, e aí, quando a gente entendeu isso, a gente de algum modo destravou para fazer esse tipo de abordagem, porque não é a expectativa do acertar sempre, né? Exato. Assim, não, nesse processo a própria OPET não vai inovar, porque, né, você encontra uma barreira para fazer uma inovação num processo educacional, porque você fala assim, puxa vida, mas eu tenho que chegar acertando, meu aluno tem que chegar brilhando, poxa vida, vai brilhar onde? Sendo uma pessoa que vai abrir a cabeça para fazer novas abordagens para uma situação. Exatamente, porque você até coloca uma ansiedade no aluno desnecessária, uma expectativa que ele tem que resolver um problema muito complexo, e não é. Quando a gente fala em ecossistema, fala em ambiente de inovação, é longo prazo, a gente tem que pensar numa construção de 5, 10, 15 anos, né? Então, muitos alunos que aqui participaram do processo no primeiro ano, que tiveram uma dificuldade, que talvez não trouxeram uma ideia de R$ 1 milhão agora, daqui a 3, 4, 5 anos ele vai trazer uma ideia de R$ 1 milhão. Só que aquela ideia... a possibilidade de começar ali. Exatamente, é isso. Então a gente tem que quebrar essa expectativa de querer da inovação ser em tempo real, de ser naquele momento. Agora eu fiz. Agora, 17, 18 anos vai conseguir. Não é assim, né? Mas é um pensamento de muito longo prazo. E algo que eu gosto muito, né? Quando eu comecei nesse meio de empreendedorismo, a gente usava muitos exemplos de americanos. Então, o Mark Zuckerberg fez isso, o Steve Jobs fez isso. Pô, legal, são gênios, né? Mas faltava um João, faltava um Pedro, né? Sim. Então, hoje, quando você traz assim, ó, o João da startup X que fica ali na rua tal, que você vê comendo cachorro-quente, né? Que você vê que quando come cachorro-quente se lambuza, igual você, né? Então, gente, assim, como a gente. Exatamente. Isso muda, porque daí... tipo, tirar um pouquinho, né, desse glamour de afastamento, né? Exatamente. E aí, porque inovação é dia a dia, é todo dia, um pouquinho, né? Eu gosto muito quando eu trago alguns exemplos, assim, né? Às vezes, faz tempo que eu já não dou aula na graduação, mas eu dei muita aula na graduação. E quando você traz assim, olha, eu vou trazer um case aqui para vocês. Um ex-aluno aqui, ele estava sentado aí no mesmo lugar que vocês há 4 ou 5 anos atrás. Hoje ele é dono de uma startup, se voltou ao investimento, tal, e a empresa ele tem 100 funcionários. Daí quando você traz alguém, quando ele senta, ele fala assim, puxa, você estava nessa cadeira aí, e hoje eu estou aqui com uma empresa com 100 funcionários que fatura milhões, muda a visão daquele menino que está ali, da menina que está começando. Da própria capacidade. Ele acredita mais. E esse acreditar que eu acho que é um papel quando a gente fala em inovação. Acreditar que no primeiro ano, a ideia não vai ser de 1 milhão, mas no futuro vai. Né? Eu acho que esse é a principal quebra que nós temos que fazer. Então a gente gera uma ansiedade para a própria universidade, uma ansiedade para o próprio ecossistema. E da empresa, né, de querer uma expectativa ali que você não vai. Não, e as empresas, como a Adriana disse, a gente fica sempre com esse receio, né, que a gente quer entregar tudo perfeito. Mas as empresas estão recebendo esses contatos de uma forma muito interessante, porque elas estavam querendo muito isso. Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não procurei vocês antes? Porque justamente a academia parecia muito distante. Né? Nunca passou pela minha cabeça procurar a academia para ou apoiar, ou para fazer uma troca de ideias, ou pensar num problema para o acadêmico resolver. Então, eles também estão enxergando que é importante essa aproximação com a universidade, que é importante esse compartilhar da experiência deles para a formação desse profissional e fazer essas trocas. Então, a recepção dessas empresas tem sido muito, muito incrível também, nesse sentido. Sabe que quando você falou agora, né, dessa
nunca pensei, né, em fazer, as empresas nunca pensaram. Eu acho que elas até pensam muitas vezes, mas elas pensam que a via de conexão com a universidade, do conhecimento, é aquele conhecimento que vem do laboratório, né? Mas existe essa contribuição, sim, do laboratório, né, do conhecimento ali que está sendo construído, da tecnologia, mas existe também essa conexão possível e necessária desse estudante que está se formando ali, né, fazendo essa formação da graduação e da pós-graduação também, claro, né, com a empresa e com as necessidades que não sejam do laboratório, que não sejam exclusivamente da área de T&D da empresa, né, que é da área do dia a dia, né? Porque você também pode fazer inovação incremental, em todos os lugares da empresa cabe inovação. Rafa, assim, a gente está falando de universidade, e eu não sei qual que é a experiência de vocês pregressa em relação a cursos técnicos, porque você não precisa necessariamente pensar em inovação com esse conhecimento que é o conhecimento que vem do laboratório, né? Você também tem estudantes de graduação, e a gente já explorou um pouco isso, você também tem alunos de curso técnico que também podem fazer, né, criar empresas. Então, esse conhecimento tem diversos níveis, né, de abordagem e de soluções que você pode trazer. Topa pensar um pouco nisso e discutir, porque não sei o quanto você tem aí de experiência, né, e de conhecimento sobre o curso técnico. Sim, sim. E o curso técnico também, talvez no nosso país por um tempo foi um pouco estigmatizado, né, no sentido de socialmente mesmo, você precisava ter um diploma de graduação, né? Isso te colocava numa estrutura social diferenciada, né? Mas o curso técnico, ele traz também um conhecimento muito mais prático, que eu acho que entra muito nisso que a gente tem conversado, né? E que coloca também essa pessoa numa oportunidade direta no mercado de trabalho, né? Então, e hoje a gente tem várias necessidades, às vezes muito pontuais. Então, eu sempre digo que a universidade ela é para todos, né? E aqui, claro, a gente vai desenvolver habilidades e competências únicas para quem vive o processo da graduação, mas às vezes a pessoa, por outros milhares de motivos, não necessariamente quer, não necessariamente precisa, e ela vai encontrar no curso técnico um outro conhecimento mais rápido e mais específico nesse sentido, mas que vai atender esse processo que ela se qualificou, né? Então, e hoje em dia os cursos técnicos voltam com ganhar essa notoriedade, ganhar essa velocidade. A gente tem reparado nesse movimento de crescimento da busca e poxa, às vezes para mim resolve, eu quero fazer um curso técnico. Até nas escolas, né, públicas, a gente tem visto também com o novo ensino médio, essa questão de tentar profissionalizar mais esse estudante ali que está nos anos finais do ensino médio, para que ele possa também já pôr a mão na massa, né? Já sair com uma profissão e depois, se ele sentir que é necessário buscar esse conhecimento mais aprofundado, por que não? Claro. Pode vir para essa graduação, né? Se ele desenvolver, né, se ele começar pelo curso técnico e ele desenvolver um processo inovador ou uma empresa inovadora, muito possivelmente ele vai precisar, né, a pessoa vai sentir a necessidade desse conhecimento mais científico, mais profundo, né, que vem. E eu também acho que a necessidade de conhecimento, ela é a mola propulsora para a aprendizagem. Então, muitas vezes você tem uma situação, tem uma empresa, né, de estudantes que começaram no curso técnico, que começam ali com um projeto, uma empresa, um sistema, né, uma solução, e dali você vê a necessidade. E aí você vai buscar conhecimento onde quer que esteja, mesmo que não seja na graduação. E veja, né, Adriana, antigamente talvez o conhecimento estivesse só na universidade, porque, né, os livros, as grandes bibliotecas, os acervos, né, estavam dentro das universidades, mas hoje em dia, né, o que é, né, você digitar no celular, procurar, existem ótimas fontes de pesquisas que você pesquisa pelo mundo inteiro em poucos segundos e você tem acesso. Então, quando a pessoa também tem essa curiosidade, essa intenção, essa vontade, né, ela vai atrás, como você disse, onde quer que o conhecimento esteja. Onde quer que esteja, como você disse, né? E quem sabe essa seja a grande contribuição do ensino superior, né? Que você mobiliza esse conhecimento. Eu fiz curso técnico, eu sou super fã, então eu tenho um viés, né? Mas eu fiz curso técnico em processamento de dados
e na sequência eu fiz ciência da computação. E era muito engraçado, porque quando a gente começava a fazer o curso técnico, você ia lá e programava, né, aprendia a fazer alguma coisa, me gerou um emprego muito rápido, então com 17, 18 anos eu já ganhava mais que os meus pais com curso técnico, e aquilo para mim foi revolucionário, assim, né? Então, venho de uma família bem humilde, então fiz curso técnico, primeiro onde eu consegui emprego ainda na adolescência e ganhando relativamente bem para a época e tal. E daí quando eu fui para ciência da computação, um curso científico, matemática na veia, matemática, física, eu entendia, tá, então beleza, eu aprendi que um software se compila, mas agora eu vou criar o compilador. Aí era outra história. Né, um conhecimento muito mais profundo, com uma dificuldade muito maior, matemática. Uma potência maior também. Exatamente. O conhecimento científico faz isso, ele tem uma potência maior. Muito maior, e abriu a mente. Então, assim, você abre a mente para N coisas depois daquilo, né? No técnico você aplica muita coisa, e aquela aplicação é necessária para a maior parte, na verdade, da necessidade da sociedade, num primeiro momento, num primeiro estágio, ela é a aplicação. Não é você entender o que está por trás daquilo. Mas para você construir ciência, construir projetos extremamente relevantes, você vai precisar de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado e tudo mais. E essa jornada de conhecimento, talvez ela não seja para todos. Talvez algumas pessoas entram... É um funil. Você vai construir um conhecimento técnico, as pessoas vêm ali, aquilo é bom e gera um grande valor. Algumas pessoas não passam mais, outras pessoas vão dar um passo a mais. Porque até na graduação, por mais científico que seja, você também não vai construir tanto conhecimento tão relevante. Né? Não que não é relevante que você faz ali, mas com uma profundidade maior. Né? Porque a ciência precisa de tempo. Sim. E às vezes as pessoas pensam que uma graduação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai conseguir chegar em uma construção muito complexa. Não, você vai precisar de mais tempo, né? E esse mais tempo você vai se aprofundando, e algumas pessoas vão ser cientistas que vão construir a base daquilo que muita gente vai usar. E aí tem pessoas que se acham naquilo ali, né? Que se acham na ciência e acham aquilo muito interessante. Eu, por exemplo, não me achei. Eu vim no curso técnico, fiz graduação, fiz mestrado e comecei doutorado. No doutorado eu falei, não quero. Eu prefiro alguma coisa um pouco mais aplicada e tudo mais. É errado? É melhor? É pior? Não. É só uma questão de escolha de perfil de cada um. Claro. E as pessoas vão entendendo esse perfil com o tempo. Eu tenho amigos que hoje são cientistas da computação, que fizeram doutorado, que hoje trabalham em grandes laboratórios no mundo construindo tecnologia de ponta para projetos que vão ficar prontos daqui a 10 anos. Já estava conversando com um amigo meu que trabalha no Google, ele falou para mim, eu trabalho num laboratório do Google que só constrói projetos para daqui a 10 anos. Isso não se vê no mercado. Ninguém vai aqui, vou trabalhar aqui numa empresa, um projeto para daqui a 10 anos. Isso são grandes laboratórios de ciência no mundo. E não é um cientista. O time dele tem mais de 250 cientistas da computação trabalhando em um único projeto. E o mundo, né, Leandro, acaba sendo um composto, um resultado dessas pessoas que abordam as situações e os desafios da sociedade de inúmeros lugares, né? Do laboratório de ciência que vai trabalhar com problemas de 10 anos, alguns a gente sabe que trabalham com problemas, né, situações de 20, de 30 anos, né? O ChatGPT, né? Ele se sustenta aí e foi pensado possivelmente há muito tempo. Sim, né? Então, você tem isso, então você tem esse conhecimento, você tem o conhecimento o conhecimento prático, que muitas vezes, né, as pessoas vão construindo também, você tem o conhecimento da graduação, do curso técnico, e é esse conjunto que faz faz a sociedade, né, inovar. Você precisa de inovação e de conhecimentos em todos os níveis. Exatamente. Né? Rafa, uma última pergunta para você. Na realidade, não é uma pergunta, né? A gente está encaminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, tá? Pensando que as pessoas precisam trazer uma contribuição para a inovação dentro da sociedade, do contexto, né? Que abordagem você entende que é uma abordagem vencedora, ou a gente não pode falar de vencedora, né? Parece que tem aquela coisa que acerta 100%, né? Mas que pode dar resultado. Que abordagem para uma pessoa inovar, para uma empresa inovar? Bom, muitas coisas aqui, a complexidade, estou pensando a cabeça 1 milhão e organizando aqui que eu respondo primeiro. Mas primeiro, é o óbvio, mas eu acho que o primeiro é ter essa vontade, né? Entender que isso é preciso. Porque apesar de a gente falar muito de inovação nos dias de hoje,
ainda tem gente que acha isso muito distante de si, assim, né? Nossa, inovação parece uma coisa de muito tecnológico, de muito investimento, de muita grana que eu não tenho para fazer, então acaba se afastando, né? Mas entendendo que isso é para todos e que todo mundo pode fazer, eu acredito que fazer esse aculturamento dentro das empresas é muito importante, né? Então, quando a gente tem uma pessoa só pensando nisso, o tempo que a gente precisa para que isso tome velocidade no corpo da empresa, ele é muito grande, e às vezes a pessoa sai e a inovação acaba, vamos dizer assim, né? Era uma pessoa da inovação. Mas quando a empresa ela está aberta e disposta a criar esse processo institucional, mudar, eu digo que não é uma mudança de cultura, né? Mas é fazer esse aculturamento mesmo, para que a gente possa caminhar nesse progresso. Então, eu acho que começaria pelo óbvio, que é entender que a inovação é para todo mundo, né? Que a inovação pode ser feita e que a gente não fala de muitos recursos tecnológicos, que existem várias fases e níveis, isso tudo depende de onde você está, mas primeiro que você pode, a sua empresa pode fazer isso. Segundo, entender que isso vai exigir esforço, vai exigir um apoio mesmo, né? E não necessariamente financeiro, mas numa boa vontade de que isso seja trabalhado na cultura da empresa. E que isso precisa acontecer em todas as áreas, em pequenos e grandes momentos, sabe? Que a gente construa essa linha para, vim aqui e fiz um evento de inovação na minha empresa. E nunca mais ninguém falou sobre isso, sabe? Então, isso não entra na veia das pessoas. Então, criar um programa mesmo, e é o que a gente tem feito aqui também, né? E é uma forma que a gente pretende também apoiar as empresas nesse sentido, que é que a gente possa criar esses programas para apoiar as empresas a fazerem a inovação do seu jeito. Mas, às vezes, elas vão precisar desse suporte, né? Quem pode me ajudar a começar? E aí a gente está aqui para isso, para ajudar a começar a construir essa trilha e essa jornada, quando a empresa vê que é para ela e quando a empresa percebe que quer ter essa mentalidade de inovação. Sabe que quando você estava falando aqui, me veio uma imagem. De vez em quando eu tenho isso, a gente tem uma clarividência. E veio uma imagem quando você falou, né, de que a inovação não pode ser de uma área, de uma pessoa, porque não é sustentável, né? E os projetos e as grandes ideias, elas são sustentáveis à medida que você tem uma rede, né? E a gente está falando no projeto, né? Nosso programa de entrevistas é inovação em rede. E quando você começou a falar, eu já comecei a ver, que eu vi, né? Pontos dentro de uma empresa, da sociedade. Você fala de uma empresa, mas você está falando de uma instituição de educação superior, de uma escola, da sociedade, né? De uma cidade, que você precisa ter muitas pessoas, muitos pontos com maior brilho, menos brilho, né? Mais inovadores, menos inovadores, com mais conhecimento mais profundo, mais prático, mais científico, que você precisa desta rede para poder fazer inovação. E que o nosso papel é desenvolver e fortalecer e nutrir essa rede. Perfeito, né? sim. Leandro, você então, né, também, qual que é, né, na tua leitura, uma boa aposta para desenvolver capacidade de inovação? É uma empresa que sempre está aprendendo. E eu acho que aprender não é só aprender teoria ou aprender de uma única maneira, mas aprender com os seus erros, né? Então, quando você pensa em uma empresa, puxa, a gente não está inovando. Toda vez que uma empresa vem falar assim, a gente não está inovando, geralmente é uma empresa que ela tem medo de errar. Então, assim, a primeira questão é criar uma cultura na empresa, como a Rafa falou, que não tem medo de erro. É normal errar, né? Então, quando a empresa para ter esse receio, ela começa a inovar mais. Porque as pessoas dizem assim, puxa, eu não vou dar uma ideia, porque se eu errar, eu vou ser mandado embora. Pronto, acabou a inovação. Matou qualquer ideia inovadora. Tem uma frase bem comum que no ambiente de inovação, que a gente fala assim, nenhuma boa ideia resiste ao primeiro cliente. Então, quando você tem uma ideia, você vai levar a ideia para o cliente fala assim, não era isso que eu queria. Só que quando você volta, você já volta com mais insights. E aí as pessoas vão construindo aquela ideia dentro da empresa, né? Recentemente a gente fez um projeto numa grande empresa aqui do Paraná, e o projeto de inovação vencedor, assim, digamos, dentro da empresa, era um projeto extremamente simples, né? Que basicamente era criar uma maneira de comunicação que faria as pessoas parar de receber o boleto para pagar a mensalidade que eles precisavam receber. Só que esse boleto na empresa custava cerca de 300 mil por mês. 300 mil por mês. Aí eles resolveram fazer uma ideia de criar um pequeno aplicativozinho integrado com o WhatsApp que mandava para as pessoas
você gostaria de pagar isso aqui em Pix e eu te dou um descontinho aqui de R$50? Uma grande base falou assim, puxa, eu quero. Então, e pararam de receber o boleto e começaram a receber via aplicativo a linha de código para fazer o pagamento. Resumindo, tá? A inovação foi criar um canal de comunicação usando o WhatsApp e uma ferramenta que eles integraram ali, que é o Zapier, que é uma ferramenta de tecnologia que não precisa saber nenhuma linha de código. Integraram com aquilo, esse 300 mil passou a ser R$30 mil. Nossa, imagina. São milhões, Cleus. Não tem tecnologia, não tem grandes questões. Tem tecnologia, né? Tem uso de tecnologia, mas não tem o desenvolvimento. O que fez, né? Foi usar, foi puxar, não tem... Foi basicamente você... Uma coxa de retalho de tecnologia, de conexão. Pontos da rede, né? Porque a própria inovação também é isso, né? Você tem conhecimento, você tem coisas que já existem, você tem, e muitas vezes a tua capacidade é de fazer uma configuração diferente dos mesmos elementos. Exatamente. Ou de novos elementos. Exatamente. E qual foi o ponto principal? A primeira vez que eles fizeram isso, tinha aquela questão, e se der errado? Aí o presidente da empresa, se deu errado, deu, faça. Quando eles fizeram o primeiro envio e que retornou com quase 80% das pessoas dizendo aceitando, a confiança do time foi tão grande que todo mundo partiu, não, agora vamos resolver todos os problemas da empresa. Agora é mais segurança aqui. É a questão da confiança, porque pequenas vitórias vão gerando confiança e inovação é isso. No fundo, inovação é você ter confiança, porque você vai errar, você vai acertar, você não vai precisar construir grandes bases. Se eles chegassem na empresa e falassem, não, tem que construir um novo aplicativo que faça isso, que integre com o nosso sistema financeiro, que faça isso, que construa, vamos chamar uma empresa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não ia sair. 3 anos, né? Assim, um ano, e daí o problema já mudou, porque a tecnologia mudou. Mas um novo investimento grande, né? Muitas vezes a solução está, né, nessa conexão dos pontos que a gente já tem, né? A minha dica seria, comece inovando, fazendo as conexões que já tem, não trazendo nada novo e trazendo pequenas vitórias para construção de confiança. Uhum. Com isso, você vai construindo projetos maiores. Com o tempo, você vai inovar num projeto de 10 milhões. Mas no início, você economizou são projetos de R$1.000, projetos de R$500, mas que vão gerar um retorno para a sociedade, um retorno para a empresa extremamente interessante. Obrigada. Muito bom mesmo. E vamos parar por aqui, porque a gente podia conversar 5 horas aqui com esses dois, né? Mas muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Leandro. Foi muito bom a gente conversar sobre o papel do conhecimento no ecossistema de inovação em um sistema regional de inovação. Nós fizemos uma pergunta, que foi a pergunta com a qual eu comecei a nossa entrevista, para cada um dos atores sobre o papel do conhecimento para aquele ator, né? Então, quando a gente conversou com o ecossistema, quando a gente conversou com políticas públicas, e aí para a inovação, a gente conversou, ok, qual é o papel do conhecimento nas políticas públicas, para as empresas, né, para os habitats de inovação, enfim. Então, a gente tem uma constatação e uma convicção de todos os atores de que o conhecimento efetivamente é a liga. Né? É o conhecimento que vai se traduzindo em capacidade de um sistema regional de inovação gerar inovação. É claro que precisa ter recurso financeiro, precisa ter colaboração, precisa ter conexão também, né? Mas é o conhecimento que vai fazendo essa amálgama, né? Que vai juntando todo mundo e que vai fazendo com que a sociedade e o sistema regional da inovação se sustentem e se desenvolvam. Muito obrigada pela atenção, por participarem conosco de todos os programas, né? Essa é a última entrevista que a gente tem do conjunto de atores do Sistema Regional de Inovação e, claro, né, que não podia deixar de fechar com o conhecimento, que nós não combinamos que o conhecimento é a liga, mas ele veio por último justamente porque ele tem essa natureza de liga, né, de trabalho de uma importância tão grande no Sistema Regional de Inovação. Muito obrigada. Nos sigam nas redes e acompanhem os nossos conteúdos por lá. Muito obrigada.